Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. São Gabriel, São Paulo. Pois então, temos continuação à nossa formação, né? Só para recapitular, estamos fazendo formação seguindo o livro A Fé Explicada, né, de Léo 13. E estamos no tema dos sacramentos. Passamos agora pelo sacramento da Eucaristia em si mesma, na Eucaristia como sacrifício, né? Depois passou pela explicação da Santa Missa também, o que é a Santa Missa como sacrifício. E agora vamos dar continuidade à Eucaristia, mas agora vamos falar especificamente sobre a Sagrada Comunhão. Tá? Tentaremos aqui responder algumas perguntas, né? Qual o fim do sacramento da Eucaristia? Quem que pode comungar, quem não pode? Quais os efeitos que ela produz na alma? Como comungar melhor? É possível comungar melhor? De que forma? Tá? Então vamos tentar responder essas perguntas aqui hoje. Começando então pelo qual fim tem o sacramento da Eucaristia, né? Qual a finalidade do sacramento da Eucaristia. Até chegar lá, vamos dar algumas voltas aqui, né? Existe um princípio em teologia que diz que todo sacramento produz aquilo que ele significa. Mas como assim? Em outras palavras, o sinal externo de cada sacramento produz na alma algo análogo ao que ele produz no corpo. Tá complicado ainda. Vamos traduzir mais uma vez. Esse é meu papel aqui, é destrinchar essa questão teológica aqui. Por exemplo, qual é o sinal do sacramento do batismo? É a água. E o que a água faz no corpo? Ela limpa, ela lava, ela purifica. Da mesma forma, o sacramento do batismo, em que o sinal é a água, o que o batismo faz conosco? Ele limpa, ele nos lava, ele nos purifica do pecado original. Então, todo o sacramento faz isso. Qual que é o sinal, a matéria do sacramento da crisma, por exemplo? É o óleo. O que o óleo faz? Ele fortalece. Né? Ele é usado também para ungir aqueles que têm alguma autoridade. No caso, os reis eram ungidos no Antigo Testamento, alguns profetas eram ungidos. Né? E, da mesma forma, o crismado ele recebe essa autoridade de apóstolo de Cristo. Né? Então, ele é ungido com óleo, ele é fortalecido com os dons do Espírito Santo. Então, todo sacramento produz aquilo que significa. Com a Eucaristia não é diferente. Né? A Eucaristia ela foi instituída como um alimento. Qual que é o sinal visível da Eucaristia? Não é pão e vinho. Pão e vinho é alimento. Então ele vai produzir na nossa alma a mesma coisa que o alimento produz no corpo. Que ele nos fortalece, ele nos faz crescer. Né? E a ação pela qual recebemos a Sagrada Eucaristia é a ação de comer. Nós comemos o corpo de Cristo, nós mastigamos a carne de Cristo. Então nós ingerimos as aparências do pão e do vinho sobre as quais Jesus está ali presente. E esta ação, essa ação de comer, de mastigar, essa ação se chama comunhão. O primeiro e mais importante dos efeitos dos alimentos é o que? É tornar-se uma só coisa com aquele que o come. Então nós comemos o alimento ali é digerido e vai passando pelas vias até que se torna uma só coisa conosco. Não tem como mais distinguir o que é o alimento e o que é eu. Né? Uma hora as duas coisas se tornam uma. Espiritualmente, a mesma coisa acontece com a Sagrada Eucaristia, mas é de forma análoga, né? Somente é parecido. Inclusive na Eucaristia é de forma inversa. Quando nós comungamos, quando nós recebemos a Sagrada Eucaristia, não é Cristo que se incorpora em nós, mas nós somos incorporados a Cristo. Por quê? Porque o inferior se submete ao superior. Né? Quando nós comemos
um canudinho frito da Dodota, logo aquela farinha, aquele doce de leite, aquele açúcar ali, o leite, vai ser incorporado em nós, porque nós somos superior ao alimento. Na Eucaristia, é o contrário. Como a Eucaristia é Deus, é Jesus Cristo, nós somos incorporados em Jesus Cristo e nos tornamos uma só coisa em Cristo. E essa união com Cristo não é uma mera união física por causa do corpo e do vinho com o nosso estômago. Não. Antes de ser isso, ela é uma união mística, é uma união espiritual. E essa união, ela acontece independentemente de nós. Os teólogos diz que esse efeito produzido por todo e qualquer sacramento, ele é produzido ex opere operato. Então, por exemplo, na Eucaristia, essa união mística com Cristo, ela acontece ex opere operato. O que quer dizer? Pela própria virtude do sacramento é que essa união acontece. Não é eu que faço alguma coisa para que essa união aconteça. O máximo que eu vou lá fazer é eu comungo, né? Mas pelo ato de comungar, pelo ato do próprio sacramento da Eucaristia, essa união mística entre eu e Jesus, ela acontece espiritualmente. A não ser que, como no caso de todo e qualquer sacramento, a não ser que eu coloque algum obstáculo a essa união, como, por exemplo, a falta de fé ou, por exemplo, um pecado mortal. É impossível que eu me una a Cristo não tendo fé. É impossível que eu me una a Cristo estando em pecado mortal. E assim como outros sacramentos, né? Então, ao recebermos a comunhão, nós nos unimos infalivelmente a Jesus Cristo. Se não opomos nada, se nós não colocarmos nenhuma barreira, infalivelmente nós unimos a Jesus pelo laço da caridade. E ao unirmos a Jesus na Eucaristia, nós também nos unimos a todos aqueles que estão em Cristo, sejam nossos irmãos que também estão comungando, ou até com os santos de Deus no céu. Isso é grandioso, né? Um outro efeito também que percebemos naqueles que se alimentam, né? A Eucaristia é um alimento, então outros efeitos que percebemos naqueles que se alimentam é crescimento, né? Então, quem come, cresce. Quem come, fica forte. E o que não come, logicamente, definha, logicamente, enfraquece. Assim também somos nós espiritualmente. Quem come o corpo de Cristo se fortalece, cresce espiritualmente. E se abandonamos o sacramento, tendemos a enfraquecer. É uma lógica natural, assim como acontece com o alimento. Para de comer para tu ver se daqui a pouco não está... Como que é o nome da doença quando fica fraco? É outro. Não tem também sarcopenia. Lembrei o nome. Se fica sarcopênico, para de comer para ver se não fica sarcopênico, né? Então é uma lógica natural e espiritualmente acontece a mesma coisa. E nós ficamos fortes não porque eu cresço, né? Tem que tomar cuidado aí com a soberba. Mas não é porque eu cresço. É porque também um dos efeitos que a Eucaristia produz na alma é o enfraquecimento da concupiscência. A concupiscência foi uma herança que nós ganhamos, uma herança lá de Adão, que todo o gênero humano recebeu, que não é uma herança boa, né? A concupiscência é uma tendência ao pecado, é uma fraqueza para o pecado. Nós temos isso. Se não cuidarmos, se não nos fortalecermos através dos dispositivos que Jesus nos deixou, os sacramentos, a oração, nós vamos enfraquecendo e buscando cada vez mais o pecado. E, contrariamente, se buscamos mais os sacramentos, vamos sendo fortalecidos por ele, né? Ao invés de dizer ficamos fortes, somos fortalecidos por ele e temos uma menor tendência de buscar o pecado. Essa concupiscência, essa atração das paixões desordenadas, né, que puxa a gente para baixo, faz a gente tender para o erro, tender ao pecado. E a tendência da soberba, de querer seguir a vontade sem Deus.
sem contar com a ajuda de Deus. E essa concupiscência, né, essa inclinação para o pecado, ela se debilita quando a gente recebe o sacramento da Eucaristia. O autor, Léo XIII, faz uma analogia, né, com uma nave espacial. Está saindo da atmosfera, né, em direção ao Sol, por exemplo. Claro, quando ele está no início, ali fazendo muita força ainda, a força da gravidade é muito grande, puxando o foguete para baixo. Mas conforme ele vai crescendo, não, né? Subindo, subindo e subindo, logo a gravidade vai perdendo seu efeito, perdendo a sua força, até que ela se vai por completo, até que a nave fica solta no espaço sem efeito nenhum da gravidade. Podemos ver essa analogia como nós na vida espiritual, conforme vamos crescendo, indo mais alto, crescendo no amor de Deus, a concupiscência vai deixando a sua força, ela vai enfraquecendo. Né? Quem nunca parou para refletir, fala, poxa, há 10 anos atrás, quando eu ainda lutava, estava ali no início da minha vida espiritual, caminhando, tinha tanta dificuldade com tal coisa, e hoje eu olho para isso e não vejo mais graça. Hoje eu olho para aquilo ali e falo, nossa, como que eu era besta? Como que eu cedia a essas tentações? Tentações de vaidade, tentações de luxúria, tentações de soberba. Era tão difícil antigamente, como que eu não conseguia lutar? Caía toda semana, todo dia. E hoje, faz sei quantos anos, a última vez que eu caí nesse pecado. Se a gente puxar um pouquinho na memória, consegue lembrar de alguma coisa, falar, verdade. Mas, nossa, faz meses que eu não caio mais nisso. E por que antes era tão frequente? Concupiscência. Concupiscência era muito forte. E puxava para baixo, a gente era fraco. E conforme frequentamos os sacramentos da penitência, da Eucaristia, a oração, vamos sendo fortalecidos pela graça de Deus, pela graça santificante de Deus. E nós crescemos porque nós amamos mais. Nós crescemos porque nós amamos mais a Deus. E, logicamente, como nós podemos perceber, né, nós crescemos nesse amor? Olha, uma métrica muito fácil para se olhar é se eu estou crescendo no amor aos outros, no amor aos meus irmãos. Eu estou servindo mais? Eu estou mais disposto? Ou eu tenho sido egoísta, só pensado em mim? Eu tenho sido menos arrogante? Tenho abandonado o rancor que eu tinha com certas pessoas por aí? Deixado isso para lá? É uma métrica muito boa, né? Está melhor o nosso trato com as pessoas? Ou ainda mantém alguns certos preconceitos? Né? Tenho tido mais compaixão, paciência, generosidade? Como que é o meu trato com a minha esposa, com meus filhos, no meu trabalho, com os funcionários ou com o meu patrão? É uma excelente métrica para ver, eu estou realmente crescendo no amor a Deus? Porque é uma das finalidades da Eucaristia. Né? Uma das nossas finalidades aqui é a santificação. E um dos efeitos da Eucaristia é a graça santificante. Então, se minhas comunhões têm sido realmente frutuosas, se minhas confissões têm sido realmente frutuosas, elas têm que gerar fruto. Eu consigo medir, de certa forma, esse fruto. Né? Para medir, eu não posso ficar olhando para o irmão e falar, aquele ali, será que ele reza? Será que vai na missa? Ué, as coisas que está fazendo não é assim. Não é assim. A gente vai estar igual o publicano lá, rezando lá na frente, Senhor, Senhor, olha aquele miserável lá atrás, que não sei o que, não sei o que. Né? No final, quem estava certo era o outro lá, que se humilhou, pediu perdão e etc. Então, devemos analisar a nossa conduta, é o nosso agir e o nosso ser que deve ser aprimorado no crescimento espiritual. Aqui é importante fazer essa observação, né? O amor a Deus e ao próximo, que a gente fala, não é um sentimento. Eu não vou sentir mais atraído, sentir mais apaixonado, quero ficar mais perto de você. Não é assim. Não é esse amor, como que fala, esse amor de afeto, com que às vezes nós tivemos com a nossa namorada lá no início, mas que também um dia isso acabou assim, não que o amor de afeto acabe totalmente, mas ele muda,
ele aprimora, ele começa a ficar mais sério, ele tem mais corpo, ele tem outra dimensão. Talvez alguns aqui já namoraram há muito tempo atrás, talvez não lembre, mas eu namorei tem cerca de 4 anos, né, antes de até o casamento. E eu lembro no início como que era gostoso, querer estar perto, conversar, ouvir a voz. A gente sente no fundo do peito, o corpo reage. É bom, o corpo gosta. Mas não é isso, não é isso, não é esse que é o amor de Deus e o amor ao próximo que nos é exigido aqui, né, nesse crescimento espiritual. Não é. Nosso amor ao próximo está naqueles critérios que eu disse agora há pouco. Nossa amabilidade, a nossa compaixão, a nossa generosidade, a nossa paciência. Essas são as métricas de amor ao próximo, são as virtudes, e não os afetos, as paixões, os sentimentos, se é gostoso, se não é, se é prazeroso. Um outro efeito, né, daquele que se alimenta é quem se alimenta tem a vida preservada. Né? O alimento repara constantemente as células danificadas, desgastadas e proporciona ao corpo os elementos de defesa do organismo contra infecções, contra doenças. Isso o alimento faz no corpo. Espiritualmente, acontece a mesma coisa. Lembra do princípio? Todo sacramento produz aquilo que significa. Então, produz isso espiritualmente também, né? Então, na alma, o sacramento da Eucaristia produz algo semelhante. Ela tem o poder de curar, perdoar, apagar, aniquilar os pecados veniais. Tem esse poder restaurador. E assim como um alimento não é útil a um corpo morto, né? Lucas trabalhou ali na SES. Não tem lá um monte de corpo morto. Adianta ir lá dar um canudinho frito para o morto? Não adianta nada. Da mesma forma, não adianta nada dar a Eucaristia a um não batizado, por exemplo. Não adianta nada eu dar a Eucaristia para quem tem pecado mortal. Não produz nada, não acontece nada. Nada de bom. Nada de bom, porque de mal pode acontecer. Dar a Eucaristia, por exemplo, a quem está... Quer dizer, quem está em pecado mortal sabe disso e recebe a Sagrada Eucaristia, inclusive comete um outro pecado mortal, pecado de sacrilégio. Né? Dar a Eucaristia para quem não está preparado pode ser uma irreverência, uma imprudência. Mas o pecado venial, o próprio Jesus Eucarístico tem o poder de apagar. Basta o nosso profundo arrependimento. E é uma prática muito boa antes da comunhão procurarmos fazer um breve exame de consciência, né? Nos arrependermos dos pecados veniais que tivemos, né? E Jesus Eucarístico pode apagar e perdoar esses pecados mortais, sim. Ou seja, a Sagrada Eucaristia só produz frutos em uma alma viva, em uma alma em estado de graça, né? Estado de graça santificante. E isso nos leva ao fim especial, né, da Eucaristia, porque cada sacramento tem o seu fim especial, tem a sua graça especial. E o fim especial da Sagrada Eucaristia é aumentar em nós a graça santificante, repetida e frequentemente, por meio da união pessoal com o autor da graça, o próprio Deus, Jesus na Eucaristia. Então, em resumo, dessa primeira pergunta, né, qual que é o fim da Sagrada Eucaristia? Resumo, a Sagrada Comunhão nos une com Cristo e aumenta o nosso amor a Deus e ao próximo. Incrementa em nós a graça santificante, perdoa o pecado venial, enfraquece a concupiscência e assim preserva-nos do pecado mortal. Finalmente, como toda boa alimentação, anima-nos a trabalhar. Quem comunga com frequência, bem preparado e com fruto, não pode ficar encerrado em si mesmo. O seu horizonte espiritual vai se abrindo mais e mais ao amor de Deus e sente a urgência de fazer coisas por Cristo e com Cristo. Fortalecido pelas graças da Sagrada Comunhão, converte-se num cristão apóstolo.
E aqui vamos à segunda pergunta, né? Quem pode comungar? Quem pode comungar? Bom, aqui a gente tem que separar. Licitamente, vamos falar sobre lei, né? Sobre lei da igreja. Licitamente, na nossa igreja latina, igreja ocidental, aqui no ocidente, né? Todo católico que tem alcançado o uso da razão e possui o necessário conhecimento pode e deve receber o sacramento da Eucaristia. Como assim o uso da razão? Bom, considera-se uma criança atingir o uso da razão quando ela consegue discernir as coisas morais, o que é o certo e o que é o errado, o que é o bem e o que é o mal. Porque antes da idade da razão, coloque uma criança de uns 4 anos, ela consegue discernir o que é o certo e o que é errado através do julgamento dos pais. Se os pais aprovam, se não aprovam, se gostam, se desgostam, se ela é punida ou se ela é gratificada, parabenizada. Mas isso ainda não é um discernimento moral. Né? Ela está fazendo isso por mera obediência cega, digamos assim. De acordo com o feedback, o retorno que meus pais me dão, eu sei que pode e não pode, é certo e errado. E o uso da razão não é isso. As coisas morais, nós entendemos que ou elas são a vontade de Deus ou não são a vontade de Deus. Ou é pecado ou não é. Né? Então, quando uma criança atinge isso, ela tem a capacidade, claro, não só isso, né? Isso é um dos critérios, é o uso da razão. É um dos critérios. Ela poderia comungar por ter o uso da razão. Mas aí vem outros critérios, né? Considera, assim, essa regra é meio que ao olho. Assim, olhando, assim, mais ou menos em qual idade as crianças chegam no uso da razão. Todo mundo já ouviu dizer que é por volta dos 7 anos. Mas nós sabemos que cada indivíduo cresce de maneira única. Né? Claro que segue algumas regras ali, mas cada indivíduo é único. Alguns podem atingir antes, outros depois, né, dos 7 anos. E aí cabe aos pais, né, e aí os educadores também, catequistas, identificar se a criança está preparada ou não. Eu sei que não é uma prática muito comum aqui na nossa diocese, né, comungar tão cedo assim, com 6, 7, 8 anos. Geralmente a primeira comunhão lá para os 11, 12, se não estou enganado. Mas, licitamente, pela lei da igreja, essa é a regra. Né? Tem um princípio também, e isso serve para todos, inclusive para as crianças, que é uma obrigação, né, é um dever, que é receber a Eucaristia quando se corre o risco de morte. Então, se eu estou em risco de morte, claro, também tem o princípio de não estar em pecado, isso sempre vai ser um princípio, mas se alguém está em risco de morte, pode receber a Sagrada Eucaristia, inclusive uma criança que ainda não recebeu a primeira comunhão. Então, bom que eu falei da nossa diocese, né? Se é comum receber aqui com 12 anos, se uma criança com 8 anos, por exemplo, está em risco de morte, é possível que ela receba a Eucaristia, mesmo sem ter recebido a primeira comunhão. Claro que tem alguns outros requisitos, por exemplo, ela tem que saber diferenciar que a Eucaristia é Jesus Cristo e não um pão comum. Né? É um dos requisitos. Né? Então, pode receber assim nesse caso de urgência, em caso de risco de morte. Uma curiosidade, né? Inclusive, semana, acho que retrasada, eu estava conversando com um amigo meu de São Paulo. Ele está frequentando uma igreja ortodoxa. E ele me falou que ele tinha se afastado um pouco da igreja, voltou recentemente. E ele tem 2 filhas, uma de 3 anos e outra agora com cerca de 6, 7 meses. Ele disse que voltou lá na igreja e ele batizou as crianças, receberam um crisma e receberam a Sagrada Eucaristia. Inclusive a menininha de 6 meses. É uma prática comum, porque era assim antigamente. Né? A igreja oriental, a ocidental, que foi aprimorando, mudando, e hoje é assim, com idade da razão, cerca de 7 anos e etc. Mas antigamente era feito assim, as crianças, bebês, batizavam, recebiam o crisma e a primeira Eucaristia, e ela poderia comungar indefinidamente, né? Conforme for crescendo, iria comungando. Não tinha esse requisito
de ter o uso da razão. Eu até dei uma leve pesquisada acerca disso. Ambas as práticas são lícitas, porque se era feito assim antigamente depois e mudou hoje, não quer dizer que antes estava errado e agora está certo. Não. Inclusive, a Igreja Católica Ocidental, Latina, aprova o uso nas igrejas orientais, aprova essa forma de comungar, receber o crisma, tudo de uma vez. Não tem nada de errado, tá? É só uma questão pastoral. Não é uma questão dogmática, é uma questão pastoral. Um outro requisito, né, para comungar, que esse é o primeiro mais importante, assim, que é não estar em pecado mortal, como já citado brevemente, né? Porque a Sagrada Eucaristia é um sacramento de crescimento espiritual. Ela não é um sacramento de nascimento espiritual, que é o batismo, também não é um sacramento de cura espiritual, de medicina espiritual, como é o sacramento da penitência ou o sacramento da unção dos enfermos. Então, para que eu receba os frutos, para que eu receba a graça do sacramento da Eucaristia, eu devo estar em estado de graça. Porque fora do estado de graça não se recebe graça sacramental, a não ser que seja o sacramento próprio para isso, para te restaurar a graça, como é o caso do sacramento da penitência, e da unção e do batismo. A Sagrada Eucaristia é o sacramento da união amorosa com Cristo. É a união amorosa de Cristo com a alma. E o autor escreve ainda assim, né? Seria monstruoso tentar essa união quando a alma está em inimizade com Deus por um pecado grave não perdoado. Eu já disse, mas repetindo, receber a comunhão, tendo plena consciência de que está em pecado grave, é mais um pecado gravíssimo de sacrilégio. Mais um para colocar na lista. E você não recebe nada de bom, nenhuma graça, gente. Nada de bom. Eu vou receber porque eu ouvi o padre dizendo que é o remédio para os doentes. Para a doença venial. Podemos dizer para o pecado venial. Para o mortal é outro sacramento, não é esse. Existe um remédio para essa doença mortal. Jesus deixou, só que não é esse. Está tentando tomar uma aspirina para curar o câncer. Não vai dar certo. A aspirina vai curar a dor de cabeça ali. O câncer é outra coisa. Se cometemos um pecado mortal, não basta um ato de perfeita contrição para recebermos a Eucaristia. Isso é muito interessante. Existe algo chamado contrição perfeita. Contrição perfeita é quando nós nos arrependemos profundamente de todos os pecados mortais por amor a Deus. Por amor. A razão pela qual me arrependo tem que ser o amor. E não, por exemplo, o medo, que seria uma atrição, uma contrição imperfeita. E é lícito, eu poderia, inclusive, acho que no caminhar espiritual de qualquer um aqui, talvez lá no início a gente se arrependia por medo de ir para o inferno. Não está errado, está certo, tem que ter medo mesmo. Tem que ter medo mesmo de ir para o inferno. E se arrepender dessa forma bom, é bom. Só que bom ainda não é perfeito. E a perfeição, que é a mensagem central do Evangelho de Jesus, é o quê? É o amor. Então, a contrição perfeita, que é esse arrependimento profundo dos pecados por amor a Deus, ela tem o poder de nos colocar em estado de graça novamente, mesmo sem se confessar. Mesmo sem se confessar. Mas espera lá, que são coisas diferentes. Uma coisa é comungar, outra coisa é estar em estado de graça. O que eu estou dizendo aqui é que a contrição perfeita nos coloca no estado de graça, mas não nos desobriga de confessar os pecados e também não nos permite comungar. Eu posso, no estado de necessidade, imagina, infelizmente caiu um pecado mortal, não consegui me confessar ainda, sentar para rezar, buscar me arrepender, conversar com Deus para buscar um arrependimento profundo dos meus pecados por amor a Deus. Eu posso alcançar uma contrição perfeita e entrar em estado de graça. Se eu morrer depois daquilo ali, logo, morrer em seguida, assim,
eu vou para o céu. É possível. É possível. Se chama contrição perfeita. Acontece que a igreja, por prudência, porque assim, é muito difícil termos certeza se conseguimos de fato alcançar essa contrição perfeita. É difícil. Às vezes é subjetivo, às vezes a memória falha, a gente esquece, tem uma certa imperfeiçãozinha ali, mesmo que pequena, e pronto, já não foi perfeita a contrição. Ela foi quase perfeita, semi-perfeita, igual o carro seminovo, né? Saiu da concessionária seminovo. Quase, aí não dá, aí não vai para o céu a semi-perfeita, a contrição imperfeita não vai para o céu. Então, por prudência, a igreja nos obriga, nos pede assim, nos ordena que, mesmo tendo a contrição perfeita, se eu quero comungar, confesse antes. Confesse, é nossa obrigação confessar antes de comungar, se nós temos certezas que pecamos mortalmente. Então, contrição perfeita é mais uma arma que nós temos, né? Basta saber usar. Por esse perigo, né? Esse perigo de profanação da Sagrada Eucaristia, eu digo perigo porque mais antigamente, antes do século XI, era mais incomum ter confissões frequentes. Confissões às vezes demoravam muito, né? Mas depois de um tempo começou com essa cultura de comunhões frequentes, sei lá, comungar diariamente, por exemplo. Inclusive, depois disso, bastante tempo depois disso, surgiu uma heresia dentro da igreja chamada jansenismo, né? Tomou o nome de um bispo holandês, Jansen. Jansen, ele escreveu um livro sobre o tema da graça e ele era extremamente rigoroso com os critérios para se comungar. Ele era extremamente rigoroso. Não, você tinha que, assim, resumindo, você tinha que ser santo para poder comungar frequentemente, na teoria dele. E por mais que essa teoria foi condenada por vários papas, ela só teve fim com o Papa São Pio X, né? Quando ele promulgou seu famoso decreto sobre comunhão frequente. E porque assim, uma coisa é o laxismo, pode comungar de qualquer maneira. Outra coisa é o rigorismo, não só sendo santo para comungar frequentemente. Não, pera lá, a igreja condena os dois. Não vale isso aqui, tem que comungar de qualquer jeito. Vou lá, eu me confesso, faz 11 meses que a igreja me obriga a cada um ano. Não confesso há 11 meses, vou comungar. Pera lá, é de qualquer jeito. Mas também, não é assim, só os santos podem comungar. A igreja condena os dois, né? Tem o meio termo, tem que estar preparado. Está bem preparado. E nesse documento, né, de São Pio X, sobre a comunhão frequente, ele colocou uma outra única condição, né? Além de estar livre de pecado mortal, a outra condição é o quê? É fazer com intenção reta. Porque comungar ali talvez mensalmente ou semanalmente, que seja, é mais fácil me preparar, né? Desejar ardentemente, porque está mais longe. Então eu tenho mais saudade, digamos assim, eu tenho mais saudade, eu tenho mais fome, eu tenho mais sede. Quando é diariamente, pode acontecer da gente esfriar, perder um pouco essa reta intenção. Poxa, domingo passou, já faz 3 dias, hoje é quarta. Ainda faltam mais alguns dias, né? Até domingo. Estou me preparando até lá. Tendo essa intenção reta. Poxa, quero receber Jesus. Quero crescer na graça. Quero crescer espiritualmente. Quero ser melhor para minha família, para minha esposa, para os meus funcionários, para os meus amigos, né? Quero estar mais forte para lutar contra o pecado, né? Ter mais força nas minhas penitências, nas minhas mortificações. Então, essas retas intenções são mais fáceis e foi o critério que São Pio X colocou para essas confissões frequentes. Além de não estar em pecado mortal, fazê-lo com a intenção reta, né? E a intenção mais perfeita para se comungar é um ardente desejo de se unir com Jesus, de amá-lo, amá-lo, amá-lo,
naqueles momentos ali que estamos unidos com Ele na Eucaristia. Como já dissemos aqui, que infalivelmente acontece pela força do próprio sacramento. Essa é a intenção mais reta possível. Quero me unir a Jesus, quero me unir a Jesus na Eucaristia. Essa é a intenção mais pura e mais reta possível, mas claro que existem outras, como citadas aqui. Quero crescer espiritualmente, quero ter mais força, né? Quero ser melhor, assim, assim, assado. São intenções retas também. Por outro lado, podem também ter intenções tortas, né? Se existem as retas, existem as tortas. Então, existem motivos indignos pelo qual podemos cair na tentação de comungar, né? Por exemplo, receber a Eucaristia porque todo mundo recebe. Tá lá, fica aquela fila enorme, tá todo mundo indo lá, eu vou também, né? Vou ficar só eu sentado aqui, imagina? É uma intenção torta, é um motivo indigno, né? Não é assim. Ou imagina, estou conhecendo a bela donzela, chamo ela para ir na missa, ela levanta para ir na comunhão, para ir na fila da comunhão, eu não estou bem preparado. Poxa, o que ela vai achar de mim, né? Putz, eu tenho que comungar, eu sei que eu não estou bem preparado, vou lá. Tá errado, né? Não pode fazer isso só para impressionar a cheirosa. Não dá. É um motivo indigno para se comungar, né? Da mesma forma, para tentar impressionar o pai, a mãe, a família, qualquer dessas intenções indignas não é correto. E é importante salientar aqui que nem toda intenção não reta é pecado. Nem toda. Às vezes é só uma intenção boba mesmo. Mas se ela for indigna, ou por exemplo, vou comungar para me aparecer. Pô, hipocrisia. Pecado de hipocrisia. Então eu não estou somente comungando indevidamente e não recebendo as graças. Eu estou cometendo um pecado ao comungar. Então tem essa diferença. Eu posso comungar indignamente, sem cometer um pecado, mas também acontece de eu não receber as graças, porque isso é um princípio de todo sacramento. Para eu receber o sacramento, eu tenho que ter a intenção de recebê-lo. Se eu quero comungar por uma intenção torta, indigna, eu não recebo as graças daquele sacramento. Agora, outra coisa é eu comungar por vaidade. Opa, é um pecado? Vaidade é um pecado. Eu já estou comungando cometendo um pecado. Então tá ficando mais difícil, né? Comungar para exibir uma piedade externa. Não só não receber a graça, como comete pecado de irreverência. Então, tem essa distinção. Então, o autor coloca assim, ó, se comungamos movidos por uma intenção reta, de um tipo ou de outro, e com a alma livre de pecado mortal, recebemos infalivelmente a graça do sacramento. A quantidade de graça recebida dependerá da perfeição das nossas disposições. Quanto mais ardente for o nosso amor por Jesus Cristo, quanto menos pecados veniais sem arrependimento tivermos, e quanto mais incondicional for a nossa entrega a Deus, maior será a graça que receberemos. Essa questão da quantidade, né? Quantidade de graça que se recebe no sacramento. Eu não sei se eu coloquei algum trecho aqui mais para frente, mas o autor faz uma analogia muito bonita, né? Nessa quantidade de graça, porque paramos para pensar, o sacramento da Eucaristia é o próprio Deus. É Jesus que está ali. Deus é infinito. A graça contida num só sacramento da Eucaristia é também infinita. Então por que como tem uma santinha, não vou lembrar o nome dela agora, faz muito tempo que eu vi isso, que ela comungou, ficou santa, digamos assim, provavelmente ela já era antes, né? Ela comungou e morreu. O sonho dela era comungar. Talvez eu esteja empobrecendo a história aqui, faz muito tempo que eu vejo. O sonho dela era comungar, ela ansiava por comungar, mas ela ainda não estava preparada. E um dia ela comungou a primeira vez e morreu. Tamanha, não sei, felicidade, santidade, né? Então por que alguns acontece isso e outros comungam a vida inteira e às vezes, né, lá não chega, morre na primeira morada, né? Fazendo uma analogia a Santa Teresa que morre na primeira morada. Claro, vai para o céu também, mas esses graus de santidade, essa quantidade de graça que nós recebemos
pelo sacramento, ela não é que ela pode ser quantificada, mas a analogia que o autor faz é assim, ó. Pega o mar, tanto de água que tem lá no mar. Imagina que a água do mar é a graça de Deus disponível numa só comunhão. Mas a minha capacidade de receber aquela água, às vezes, é uma garrafa PET de 2 litros. Então, se eu colocá-la no raso ou no fundo do mar, eu só vou absorver 2 litros de graça. Enquanto que se eu pegar um santo maior, às vezes ele é uma piscina, às vezes ele é um rio, Paraná. Então ele consegue receber muito mais graças através de uma única comunhão. Imagina quando talvez eu aqui falando em garrafa PET de 2 litros, né? Talvez eu seja a tampinha da garrafa. E aquilo ali de graça que eu vou receber. Então essa quantidade de graça que nós recebemos na Eucaristia, isso sim depende da nossa disposição interior. E isso pode e deve, de preferência, deve crescer e aumentar com o tempo, conforme aquele foguete vai se distanciando da Terra e vai em direção ao Sol. Né? O trecho aqui, né, que o autor colocou: quanto mais incondicional for a nossa entrega a Deus, maior será a graça que receberemos. Outro requisito para comungar é o jejum eucarístico, né? Jejum eucarístico. Atualmente, o jejum eucarístico é de 1 hora. 1 hora antes de receber a comunhão. Tá? Não é 1 hora antes da missa. É 1 hora antes de receber a comunhão. Então, para ser mais claro aqui, imagina que a missa começa às 7 horas da noite. Eu sei que demora ali pelo menos 30, 40 minutos para que eu esteja lá na fila de pé diante do ministro. Pelo menos uns 40 minutos, se não for missa diária, né? Se for missa de final de semana. Missa dominical, missa de solenidade. Pelo menos uns 40, 45 minutos para eu estar de pé lá na frente do ministro. Então, se começa às 7, eu sei que 7h40, 7h45 vai estar começando a distribuir a Eucaristia, eu posso comer até 6h40. Isso é o que eu posso fazer, tá? Licitamente, sem ferir as leis da igreja. Mas eu posso também comer antes, né? Posso comer muito antes, né? Não vou ficar brincando ali com minutos de acréscimos agora, né? Então, é importante observar o jejum eucarístico. Não só importante, é primordial, porque ferir a lei da igreja é pecado mortal. Então, se a igreja instituiu 1 hora, pelo menos 1 hora. Já aconteceu uma vez comigo, acho que aqui na São José, quando eu frequentava aqui, tava com dieta, então tinha refeição marcada no relógio. Agora é refeição 1, 2, 3, 4, 5, 6 e até a sexta refeição. Então, às vezes coincidia de uma refeição, eu participava de missa diária, e missa diária é mais curta, é 30 minutos que dura a missa. Então, né, ia comungar ali, a missa começava às 6h30, ia comungar por volta de 10 para 7. Então podia comer até 10 para 6, às vezes eu comia 6 horas. E aí o que eu fazia? Poxa, não posso comungar, estão ali distribuindo Jesus, ali naquela sede, naquela ânsia. Não comunga, não estou preparado, não estou em pecado mortal, eu quero receber, mas eu não posso. Aí, geralmente o que eu fazia? Esperava a missa terminava por volta das 7 horas mesmo, com os avisos, os finais ali e tudo mais. Na hora que bateu no relógio que eu olhei, ó, a última mastigada que eu dei foi 6 horas, então às 7 eu posso comungar. A hora que terminava a missa, eu ia lá pedir para um ministro da Eucaristia me dar comunhão. É que eu estava em jejum eucarístico, não podia comungar. Eu ia lá e recebia. Né? Pode fazer, não é ideal, tá? Não estou sugerindo, mas o que eu estou sugerindo é que obedeça as leis da igreja. Obedeça as leis da igreja. Antigamente era muito maior, tá? Esse jejum eucarístico era, por exemplo, não poderia comer desde a noite anterior. Então, vamos supor que eu só jante hoje à noite para comungar amanhã, às vezes no final do dia. Então, era muito mais prolongado, às vezes era 12 horas ou mais. Essa lei ela foi sendo enfraquecida? Não, foi sendo facilitado para a gente, né, ao longo do tempo.
Tem algumas outras regulamentações para doentes. Só que é um negócio bem complicado aqui. Tinham reduzido e depois reduziu mais ainda. Hoje parece que é 1/4 de hora, ou seja, 15 minutos só o jejum eucarístico para doentes. Tá? Mas é só de alimentos sólidos também, alimentos líquidos pode, por isso que eu falo que é complicado, tem essas minúcias assim. Tem alimentos alcoólicos podem, mas bebida alcoólica não pode, é cheio de coisinha assim. Mas, por exemplo, remédio pode tomar. E não é só doença de pessoa acamada não, tá? Se eu estou, por exemplo, com uma dor de cabeça, será que eu posso tomar um remédio aqui antes, mas não vai dar o tempo do jejum eucarístico? Pode, remédio pode. Tá? Inclusive, uma vez eu vi um rapaz perguntar para o Rafael Brodbeck se café quebra jejum eucarístico? A resposta dele foi, se for sem açúcar, não. Porque não tem nutriente ali de carboidrato, gordura, proteína assim. Né? Cafeína é estimulante, então não é alimento em si mesmo, ele não nutre, né? Ele provoca alguma reação no corpo. Então, café sem açúcar poderia ingerir no horário do jejum eucarístico. Enfim, são só minúcias, mas o importante é que é uma condição para se comungar, é o jejum eucarístico de 1 hora antes de comungar. E voltando àquele outro princípio, né, de risco de morte, não tem jejum eucarístico. Tá? Pode ferir essa regra. Se está em perigo de morte, não importa se comeu ou não, se comeu um dogão, um pirulito, uma bala, um canudo frito, pode comungar sem tempo, tá? Por último, mas não menos importante, alguns conselhos práticos para comungar bem. Para receber frutuosamente a Sagrada Eucaristia são necessárias 3 condições. Algumas a gente já falou, algumas não, a gente já falou sobre as 3, né? Que é estar em estado de graça, sem pecado mortal, ter reta intenção e observar o jejum eucarístico previsto da Igreja. O fruto da comunhão é o aumento da graça santificante e recebimento de graças atuais para a vida cristã. Outra coisa a se atentar é a reverência exterior. A reverência exterior, ela manifesta a nossa disposição interior. Então, uma coisa é, por exemplo, o operário que trabalha lá na fábrica de uniforme e no caminho para ir para o trabalho ele para assistir a missa, pode comungar sem nenhum problema. Ele não está sendo irreverente, porque ele está com o uniforme de trabalho. Mas se ele estivesse, por outro lado, vestido de forma imodesta, aí seria um impedimento. Né? Aí eu estou ferindo uma virtude da modéstia. Né? Eu posso ir de short e chinelo para a praia, mas não para a missa. É uma irreverência para com quem está lá, que é o próprio Deus. E não só a vestimenta, né? A própria higiene, limpeza, asseio, né? Então, cabelinho. Né? A gente está falando de vaidade aqui. Não está falando para se superproduzir, tem que estar de terno. Não. É o mínimo, assim, ó. Olha, gente, sejam humanos. Né? Sejam humanos. Humanos se vestem, animais não se vestem. Humanos então se vistam adequadamente para a circunstância, que é receber a Deus na Eucaristia. As formas de receber a Sagrada Comunhão, né? Já foi falado pelo Vinícius, que é ou na mão ou na boca, né? Se vai receber na boca, isso também faz parte desse conjunto de reverência, né? De reverência e por caridade também, para ajudar o ministro. Então, se vai receber na boca, abre bem a boca, bota a língua para fora, não fica... Faz um... Né? Faz direito. Finge que vai bocejar lá. Exatamente, escova os dentes, a caridade com o ministro, né? Então, e se vai receber na mão também, a igreja
deixa clara a forma, não é de qualquer jeito. Não, ó, mão esquerda em cima, direita embaixo. Vai lá e deixa o ministro depositar a hóstia no centro da mão. Espera, ministro. Ó, isso aqui não existe. Pinça. Ah, eu virei caranguejo agora, patinha de siri, né? Patinha de siri, chão. Virei siri agora para ficar aqui com pinça? Não é qualquer coisa que estou recebendo. Não é um amigo me dando um chips. Ô, me dá um chips aí. Não, calma, não é pipoca. Entendeu? Não, tem aparência de pão só, mas não é pão. Era pão antes, né? Tem só aparência de pão. Então, tem que ter respeito, reverência, a dignidade. Gente, a dignidade daquela coisa ali que o ministro está te dando é infinita. Não é a dignidade que tem um alimento que se cai no chão eu jogo no lixo. Né? É dignidade infinita, porque é Deus e Deus é infinito. Então, mão esquerda em cima, mão direita embaixo. Né? Não pega da mão do ministro. E também é completamente proibido pegar direto do cibório, né? Cibório que chama. Pegar direto lá é proibido, não posso. Essa legislação, gente, também não é só para quem está lá no banquinho do fundo, banquinho da frente, não. Para quem está servindo também. Só quem pode ministrar a Eucaristia lá é o próprio sacerdote. Os sacerdotes, tá? Então, se é ministro da Eucaristia, está lá no altar, receba a Eucaristia, receba, não pegue. Também não vá lá comungar direto na mesa, tá? Você não pode ir lá pegar a hóstia, mergulhar no cálice e se autocomungar. É completamente proibido. E se infelizmente isso é comum na paróquia, converse com o padre. Olha, padre, fiquei sabendo que a igreja proíbe. Pega o documento, joga no chat GPT, joga no Google. Hoje em dia todo mundo acha qualquer coisa. Né? É proibido, tá? E é pecado de desobediência isso, porque é lei da igreja. Nós estamos sujeitos a elas. Por amor, a obediência é o primeiro ato de amor que um filho tem para com o pai. Né? E nós, como os filhos de Deus, o primeiro ato de amor a ele é a obediência. Algo que é direito dos fiéis é a escolha de onde eu quero receber a Eucaristia. Né? Tem documento da igreja, me fugiu o nome agora, a memória está boa. Redemptione Sacramento, se eu não me engano. Que é direito do fiel escolher se eu quero receber a comunhão na mão ou na boca. O ministro que está ministrando a Eucaristia não pode exigir ou escolher. Se eu quero receber na mão, ele tem que não, ele pode falar, retoma na boca. Não, não pode. Se eu quero receber de joelhos, tem que me dar de joelhos, não pode exigir. Aconteceram vários atos recentemente, né, de às vezes a pessoa quer comungar de joelhos na boca e o ministro proibir. Não pode, não pode, é direito do fiel e é não, mas cerca de 4 pecados mortais negar a comunhão para o fiel que quer receber da forma como ele quer receber. É pecado de desobediência, pecado de estar humilhando o fiel ali em público. Tem vários pecados aí para pôr na conta. E o que é central aqui, né, que a Eucaristia como alimento espiritual, ela deve ser consumida, tá? É um alimento, e alimento a gente consome. Então não é só para eu pôr na boca e ficar lá esperando ela se dissolver até que não haja mais a espécie de pão. Tem que comer, engolir o que a gente faz com o alimento. Mas eu posso mastigar a Eucaristia, não é nenhuma irreverência. E tem que falar porque, acredite ou não, tem gente que tem esse tipo de escrúpulo. Nossa, mas eu vou mastigar a carne de Jesus? Sim. Tem uma música muito linda, inclusive, que fala sobre mastigar a carne de Jesus. Se não me engano, é Panis Angélicos. Né? Fala sobre mastigar, manducare, né? A carne de Jesus. Então, pode mastigar e deve engolir. Ela tem que ser consumida como um alimento é consumido. E fazer isso com reverência, né? Com que frequência podemos comungar? Aqui, ó, o mínimo obrigatório. A igreja determina comungar ao menos uma vez por ano no tempo pascal. E comungar em perigo de morte.
Essas são as nossas obrigações, é o mínimo obrigatório. Mas a gente não está aqui buscando o mínimo, né? A gente está aqui buscando o ideal, que é o céu. Então, o ideal é comungar sempre que se participe da missa e se esteja devidamente preparado. Se possível, diariamente, né? Comunhão frequente fortalece a vida espiritual e conduz à santidade. É o fim próprio da Eucaristia, já foi dito. Aumentar a graça santificante, aumentar a graça santificante, aumentar a graça santificante. E isso é nada mais, colocando em outros termos, é tornar-se santo, é santificar-se. Ou melhor, ser santificado pela Eucaristia. A igreja prevê, né, algumas situações específicas em que se pode receber 2 comunhões no mesmo dia. Mas, olha, eu tentei lá colocar, são muitos casos, assim, são muitos critérios. Algum deles, por exemplo, eu fui na missa no sábado de manhã, comunguei. Então, assisti a missa no sábado. Eu quero ir no sábado à noite para cumprir o preceito de domingo, porque domingo eu vou viajar. Então, eu posso comungar no sábado à noite também, porque eu estou cumprindo o preceito de domingo, né? Ou, por exemplo, comunguei num dia mais cedo, outro, a missa de noite é a crisma do meu filho. É uma missa de sacramento, eu posso comungar. Missa de sacramento, é a missa com outro sacramento, no sacramento do Cristo. Pode comungar. Se eu já comunguei num dia, estou em casa cuidando do meu pai doente e o ministro veio trazer o viático para ele comungar. Eu posso comungar de novo junto com ele, para poder comungar com ele. Lembra? Lá no início, a comunhão daqueles que estão em Cristo, né? Eu posso comungar com ele pela segunda vez no dia. Então, tem vários critérios que permitem a segunda comunhão no mesmo dia. Então, a Eucaristia é uma fonte inesgotável de graça, né? É um tesouro infinito. E aí, o que é que reduz? Nós falamos agora há pouco, né? O que aumenta essa capacidade da alma de receber os frutos da Eucaristia. Mas o que é que reduz? Então, né? Se eu busco aumentar a minha capacidade de receber as graças, né, da Eucaristia, eu devo também evitar as coisas que me fazem reduzir os frutos da comunhão. E alguns deles são o apego ao pecado venial. Então, famoso, eu odeio esse termo, tenho certeza que muita gente também, mas o famoso pecado de estimação. Gente, não tem que ter isso não. Eu sei que muitas vezes as pessoas usam esse termo, pecado de estimação, simplesmente para descrever pecados que a gente mais comete. Pecado que eu tenho mais facilidade de cair, eu tenho mais dificuldade de lutar contra. Beleza, isso é uma acepção do termo legal. Agora, de forma estrita, pecados de estimação, pecado que eu não abandono, isso não pode existir. Não pode existir. Por mais que às vezes a gente tenha essas dificuldades com certos pecados, esse aqui é toda semana, esse aqui é todo dia, esse aqui é assim, assim, assado. Eu tenho que ter sempre a disposição, sempre pedir, sempre rezar, para que Deus me livre deles. Deus me livre dos pecados veniais. Tinha um santo que dizia, né? Deus me livre um pecado venial. Já pensou? Antes a morte do que um pecado venial. Eu sei que às vezes parece distante, mas nossa, inclusive de um pecado venial, poxa, não posso mais nem xingar. É que nem todo xingamento é pecado venial, já começa por aí. Nem todo é pecado venial. É bom não xingar, mas nem todo é pecado venial. Mas assim, tem que ser um ideal. Tem que ser, olha, eu sei que hoje está difícil, está muito distante para mim, mas um dia eu quero alcançar isso aí que esse santo falou. Poder falar, Deus me livre um pecado venial. Antes a morte do que um pecado venial. Eu prefiro morrer do que cometer um pecado venial. Esse é o ideal, deve ser o ideal de todo cristão. Os pecados mortais nem se fala. Né? Nem se fala. Porque se tem algum apego ao pecado venial, falta não é nem desapego, falta conversão. Vamos ser sinceros que falta conversão. É a primeira promessa do batismo. Você renuncia a Satanás e ao pecado. Renuncio. Fala, você não consigo cumprir com a primeira promessa do batismo, porque eu não estou convertido ainda. Né? Então, essa diferença é importante. Outras coisas que reduzem os frutos da comunhão, né? Ressentimentos, rancor, ressentimentos, murmurações, né? Reclamações,
Dia a dia, ai, tá sol, ai, tá calor, ai, tá frio, ai, tá chuva, hoje tá chovendo, ai, tá molhado, ai, é ruim pra andar, ai, é ruim pra fazer isso. Nossa, mas esse cliente me enche o saco. Nossa, mas essa mulher falando isso de novo. Mas pra que gritar? Mas gente, dê graças a Deus, em tudo dê graças. As intemperanças, né? Não saber utilizar bem as coisas que Deus nos disponibilizou. Então, a maioria dos nossos hobbies, eles podem se tornar vícios se formos destemperados, né? Então, temos que ser temperados nas coisas, a virtude da temperança, pequenas infidelidades, né? Essas coisas reduz os frutos da comunhão. E aí, as imperfeições espirituais, a preguiça na oração. Poxa, mas tem que rezar de novo, terço, 50 Ave Marias. Cuidado. Cuidado assim, não chega a ser um pecado em si, depende do grau, né? Mas pode ser apenas imperfeição, mas essa imperfeição reduz os frutos da nossa comunhão. Uma pedrinha no meio do caminho. Nosso egoísmo, ser egoísta é pensar sempre em si mesmo primeiro. Poxa, o amor é para fora. O verbo é amar. Entende? É para lá, não é para si. O oposto do amor não é o ódio, igual pregam muito por aí. Não é o ódio. Inclusive, eu posso e devo odiar algumas coisas. O pecado, os inimigos da igreja. Né? Eu posso e devo odiar. Meu dever odiar algumas coisas. Odiar o mal. O inimigo, inclusive odiando o mal, eu estou amando a Deus. Entende? Então, o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é o egoísmo. É quando eu me coloco em primeiro lugar. Quando eu olho somente para mim. As minhas necessidades. Ah, mas por que tem que ir essa hora? Mas por que não faz assim? Sim, porque fica melhor para mim. Então, olha para o outro, seja caridoso, tenha compaixão. Então, esse egoísmo nosso afeta os frutos que nós recebemos. Irritabilidade, né? Qualquer coisinha já está reclamando, está bravinho, está não sei o quê. A nossa vaidade. A vaidade reduz os frutos, a falta de generosidade. Como que você diz, Lucas? Sovina. O cara sovina, assim, a mão fechada. Os caras falam que quer chamar outro sovino e fala, isso aí cumprimenta com a mão fechada. Já pensou? E aí, irmão, beleza? Não abre a mão nem para cumprimentar. Tem que ser generoso, gente. Uma virtude que agrada muito a Deus. Tem que tirar essas pedrinhas do nosso caminho aí para a santidade. Então, são obstáculos que limitam os nossos frutos da comunhão. E cada comunhão prepara para a próxima, né? A comunhão purifica a alma, fortalece contra o pecado, aumenta a capacidade de receber novas graças. Uma comunhão bem vivida prepara uma comunhão ainda mais frutuosa. E o crescimento na santidade é gradual, não é de uma hora para outra. Às vezes acontece, mas é 0,0001%. Por que eu vou achar que eu sou escolhido? Eu sou escolhido de Deus. Uma só comunhão vai me santificar. Olha, tem poder, mas às vezes eu sou a tampinha da garrafa. Aí não dá. Não dá, né? É gradual, tem que ter paciência, inclusive é uma virtude. O autor coloca, né, que Deus pode santificar instantaneamente, mas normalmente age de forma progressiva. A santidade cresce como uma planta ou uma criança, de modo contínuo e quase imperceptível. Quem nunca teve experiência, né? Você convive com o filho, vai crescendo aos poucos, vai mudando, mas você quase não repara. Mas quem está de fora, vê a semana a cada criança, ou a cada mês, ou a cada ano. Nossa, como cresceu, nossa, como mudou. Às vezes nem só com uma criança, com a gente mesmo. A gente vai engordando aos pouquinhos, vai emagrecendo aos pouquinhos. Aí alguém que te vê a cada 6 meses, a cada um ano, parente lá que você visita uma vez por ano, nossa, como você mudou, nossa, como você está diferente. Mas foi um pouquinho a cada dia, não foi da hora para outra, eu fui lá, arrastei o cabelo, arranquei a barba. A santidade geralmente não é assim, ela não é radical, ela é mais conservadora, né? Então, e por isso, gente, não devemos desanimar por não receber grandes mudanças imediatas. Às vezes, Deus dá essa graça. Você pede algo grande, assim, Deus me livra disso, e você respirou, o coração mudou. Oxe, aquilo que estava me coisando há 2 segundos atrás não está mais, eu pedi e recebi, graças a Deus.
Mas pode ser que eu peça 30 anos. Santa Mônica rezou 30 anos pela conversão do filho. E conseguiu. Santo Agostinho, grande santo. A perseverança é essencial na vida espiritual, principalmente na vida de oração também. Preparação imediata para a comunhão, né? Antes de comungar, devemos cultivar o arrependimento dos pecados, fé na presença real de Cristo, então podemos dizer jaculatórias, né? Tem uma que, se não me engano, dá até indulgência, quando o sacerdote levanta a hóstia e depois quando levanta o cálice, né? Na própria hora da consagração, no momento da consagração, olhar para a hóstia e dizer meu Senhor e meu Deus, né? Da indulgência parcial. E depois seguindo os outros critérios de indulgência também. Amor a Deus, gratidão, disposição de fazer a vontade divina são coisas que devem estar no nosso repertório ali de preparação para a comunhão. E a participação recolhida na missa é a melhor preparação. Então, estar atento a todos os momentos, né? Então, se é momento da entrada do padre, tem que estar com a minha atenção voltada para a entrada do sacerdote, da equipe, né? Se é a hora do ato penitencial, eu tenho que estar ali, confessão dos meus pecados veniais ali, naquele momento. Se é a hora do glória, é a hora de glorificar a Deus, não é hora de estar preocupado se tem bateria, se não tem, se é isso, é aquilo, tem a criança, tem a mulher, entende? Por que o padre está com essa roupa, por que não está? Por que tal padre usa isso, por que não aquilo? Por que tem incenso hoje, no outro dia não tem? Presta atenção no que está acontecendo. A importância da ação de graças após a comunhão. Isso era muito incentivado mais antigamente, hoje perdeu-se muito esse costume. E eu tenho oportunidade de viajar de vez em quando, principalmente para Cuiabá. Tem excelentes sacerdotes lá, e um excelente sacerdote geralmente consegue ter boas ovelhas, né? Consegue guiar ali boas ovelhas. E algo que eu percebi da última vez que eu fui lá agora, no começo do ano, há 5 meses, termina a missa, você vê poucas pessoas saindo. Missa diária, assim, 6 horas da manhã. As pessoas têm trabalho às 7, ou 7h30, 8 horas. Mas termina a missa ali por volta de 40, 45 minutos. Poucas pessoas saindo, a maioria senta ou se ajoelha, se recolhe em ação de graças. Em ação de graças. O que é ação de graça? É agradecer, adorar. Santo Afonso recomenda, se não me engano é Santo Afonso, recomenda 15 minutos, né? Ou 30. Mas é mais ou menos isso. Mas, gente, mínimo assim, vamos falar de mínimo, para os tempos atuais, pelo menos 10 minutos, terminou a missa, de 10 a 15 minutos, eu ficar ali dentro da igreja em ação de graças. Ah, mas está todo mundo embora, ah, mas tem compromisso. Tem, eu tenho meu compromisso, na hora que termina a missa. Ação de graças. Por que eu vou trocar ação de graças? Eu recebi Deus Eucarístico, recebi Jesus Eucarístico, recebi Deus na comunhão. E o meu compromisso é o almoço de domingo? É o passar a comprar a costela ou fazer o macarrão? Ação de graças. Terminou a missa, procissão, saiu, vou sentar no meu banco ou vou me ajoelhar, se quiser ser mais piedoso, eu vou ajoelhar, vou me recolher em ação de graças. As sugestões aqui que o autor dá, renovar os atos de amor e gratidão. Então, se eu vim ali para amar Jesus Eucarístico, eu vou renovar esses votos para amá-lo durante a semana. Se eu vim ali para reforçar o amor à minha esposa, vou ali renovar esses meus votos de amor à minha esposa ao longo da semana. Se é para ser melhor no trabalho, mais virtuoso, vou renovar esses votos, né, para carregar durante a semana. Conversar intimamente com Cristo. Geralmente, é muito difícil você comungar e a missa terminar antes de 15 minutos, que é geralmente o tempo que se diz que a espécie de pão fica ali no estômago, né? Esse período que Jesus fica ali fisicamente dentro de nós. Diz que é cerca de 15 minutos. Então, se a missa termina antes disso, missa no meio de semana geralmente termina muito antes disso, eu vou sair com Jesus Eucarístico andando por aí, dirigindo? Claro, às vezes eu tenho um compromisso, hora marcada. Se é
Se é esporádico, não é rotineiro que eu faça isso, tudo bem, mas ação de graças é muito importante. Sempre foi assim. Vários santos faziam. Ficavam 30 minutos, termina a missa, fica 30 minutos lá em ação de graças. Não é qualquer coisa que a gente recebeu. Eu não fui lá na do Dota pedir casquinha quebrada e o cara me deu, eu virei as costas e fui embora. Que é o que é o mais comum hoje. Você vai lá, assiste a missa, comunga, dá a bênção final. Antes do padre beijar o altar, já tô lá com o pé para fora. Não é uma irreverência? Não é uma indiferença? Pelo menos uma indiferença. Quero aqui imputar pecado para ninguém, mas pelo menos uma indiferença com o que eu acabei de presenciar. Lembra, o Vinícius falou belamente aqui sobre a missa, né? O sacrifício de Cristo, essa abertura no espaço e no tempo onde acontece ali o sacrifício de Cristo na cruz. Então, acabei de passar por tudo isso, se eu fui o sortudo escolhido por Deus por ter me arrependido dos pecados e confessado, se eu estou em estado de graça, eu comunguei, recebi a Deus. Por que não agradecer? O almoço de domingo é tão precioso assim? O meu hobby que eu vou fazer depois da missa é tão precioso assim? Eu acho que não. Eu acho que não. A ação de graças é algo muito importante, dá muitos frutos. Dá muitos frutos. Uma das recomendações, né, além de conversar intimamente com Cristo, escutar o que Deus pede para a própria vida. A recomendação prática é isso, né? Permanecer alguns minutos de oração após a missa. Evitar sair imediatamente da igreja. Segundo o autor, esses momentos são preciosos porque Jesus está sacramentalmente presente em nós de modo especial. E uma reflexão final de esperança. Mesmo quem comunga frequentemente, prepara-se bem, faz ação de graças, procura corrigir seus defeitos, pode continuar percebendo suas limitações. E nesses momentos convém perguntar, né? Sem tantas comunhões, o que seria de mim? Isso é uma tentação. Uma tentação de, vamos supor, faz um firme propósito e começa a fazer tudo isso aqui. Comungar frequentemente, preparar bem, fazer ação de graças, procurar corrigir os defeitos. E vai fazendo, vai fazendo. Começa a não perceber um certo crescimento. Você começa a olha e fala, cara, mas eu estou na mesma, fazendo a mesma coisa 6 meses, parece que nada está mudando. Às vezes pode ser uma tentação. Por isso que é necessário um exame de consciência íntimo mesmo, bem profundo, se realmente é defeito meu, eu estou errando alguma coisa, ou inverter essa pergunta, né? Não assim, nossa, mas não era para eu estar melhor? Se eu inverter a pergunta e falar, mas será que sem todas essas coisinhas, todas essas comunhões frequentes, como será que eu estaria? Será que eu ainda estaria em estado de graça? Eu ainda estaria da igreja? Já não teria apostatado? Então a Eucaristia atua silenciosamente, né? Sustentando a alma, conduzindo-a gradualmente à santidade. Um resumo de tudo isso é que a comunhão frequente, recebida com fé, preparação e gratidão, é o principal alimento da vida espiritual. Quanto mais removemos os obstáculos do pecado e das imperfeições, mais abundantemente a graça de Cristo pode agir em nós, conduzindo-nos passo a passo à santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Nossa Senhora, sede de sabedoria,